Sejam bem-vindos, internautas! Começando aqui mais um pré-jogo diretamente da Calçada Famosa, diretamente da Turma da Calçada. Bom, e para brilhantar a resenha de hoje, nós temos aqui do nosso lado o comentarista Jorge Bragança e o nosso convidado de hoje é o flamenguista rubro-negro Eduardo Exalta. Beleza, Eduardo? Toma aí, dá de Mengo. Beleza, bom, hoje, como a gente vai falar do Campeonato Carioca, né? É importante a gente destacar antes disso a tabela do campeonato. Na 7ª rodada nós temos o Flamengo em primeiro lugar com 16 pontos, seguido do Volta Redonda que tem o mesmo número de pontos, 16 pontos. E nós temos o Madureira em terceiro lugar com 13 pontos. Na verdade é a Portuguesa em terceiro com 13 e o Madureira com 11 pontos em quarto lugar. Depois disso é que vem Fluminense e Botafogo com 10 pontos. Fluminense em quinto, Botafogo em sexto. O Vasco da Gama está atrás do Nova Iguaçu e do Resende com apenas 7 pontos. Jorge, eu já vou começar, obviamente, perguntando a você. Nós podemos encarar isso como a ascensão dos ditos pequenos contra os grandes? Não, eu considero a decadência dos grandes em relação aos pequenos. Porque mais administrações de Fluminense, Botafogo e Vasco nos anos anteriores levaram essa situação que está hoje, que os times se encontram hoje. Por exemplo, Vasco e Botafogo rebaixados no mesmo ano. Acho que nunca na história aconteceu isso. Nunca, realmente. Entendeu? E o Fluminense, com o trabalho da base lá em Caxias, ele está conseguindo se manter. Por que se mantém? Porque ele pega um garoto com 15 anos, já faz contrato com um time estrangeiro. E aí ele usa esse dinheiro para pagar dívidas. Então ele nunca consegue se reerguer porque ele tem que ficar pagando dívidas. E não é toda hora que aparece um garoto. Não é toda hora que aparece o garoto. O Volta Redonda, por exemplo, que é um time considerado pequeno, ele tem uma boa estrutura, tem um estádio, é fácil de chegar, é fácil de sair. Eles fizeram uma reforma agora por causa do hospital de campanha do ano passado, se eu não estou enganado, orçado em 150 mil reais. É uma coisa que é um trabalho sério, é pequeno, mas se trabalha sério. Aliás, inclusive está tendo também jogos do Paulista lá, né? Sim, do Paulistão. Porque, como eu falei, tirando o Maracanã hoje, ele é o melhor estádio que nós temos no Rio. Sim. No estado do Rio. Mesmo não sendo no município, é no estado do Rio. E hoje ele é vamos botar assim, um exemplo a ser seguido, tanto por Botafogo, como por Fluminense, como o Vasco. O próprio Engenhão aqui, ele é muito difícil o acesso. E você acha que esse exemplo que você fala vem também da questão administrativa do clube? Com certeza, as pessoas pensam muito neles. Aconteceu algo parecido, muito mais grave, óbvio, com o Cruzeiro lá em Minas. Sim. Está prestes a acontecer com o Atlético Mineiro. Até um repórter lá em Minas falou que está acontecendo uma cruzeirada no Atlético. Embora o Atlético tenha ficado, vamos dizer assim, isolado lá na primeira divisão do Brasileiro, quer dizer, isso daí automaticamente dá mais notoriedade, porque ele não tem mais com quem dividir como dividia antes dentro do seu estado. Não, lá em Minas o América Mineiro está ganhando proporções, ocupando a vaga do Cruzeiro. Entendeu? Também tem isso, porque é o que está acontecendo aqui. Quando os grandes caem, um pequeno sobe. Sim. E esse Volta Redonda hoje, os outros times que estão em terceiro e quarto, hoje se nós fôssemos ter a final, as semifinais do Carioca, nós teríamos só um grande. Eu sou flamenguista, mas isso para mim é muito ruim, porque hoje a gente sente falta daquela brincadeira sadia. Da rivalidade dentro de campo, de discutir e tal, com um vizinho, com um amigo, com um primo. O futebol acaba passando desapercebido. Exatamente. É a mesma coisa da Fórmula 1, ou na Globo, ou em outra emissora qualquer, sem o Ayrton Senna, sem nenhum, porque hoje não temos nenhum, né? Na Fórmula 1 a gente não tem nenhum corredor que seja brasileiro. Para mim, a última emoção que eu tive na Fórmula 1 foi naquele ano que o Massa estava para ganhar. Na penúltima curva, se eu não me engano, ele perdeu a segunda posição, que estaria o título para ele. Perfeitamente. Então, ali foi a última. Infelizmente hoje, principalmente porque é muito caro, financeiramente falando, ter um piloto de ponta. A família Tucena é considerada rica e o Rubinho por aí vai. Hoje tem um menino, que eu acho que é o filho do Schumacher, que está despontando na Fórmula 3000. É o filho do Schumacher. Uma coisa parecida assim. E esse menino já vem de berço. Ele tem uma estrutura toda montada por trás. Só o nome Schumacher já alavanca ele.
Tem os parentes do Senna que tentaram, não deram certo. Porque todo mundo associa, por exemplo... O Bruno Senna, por exemplo, que era sobrinho dele. Exatamente. Porque todo mundo associa, por exemplo, o filho do Zico tem que jogar bola. Nenhum dos filhos do Zico jogaram bola. Jogaram de certo ponto, depois foram para poder, foram para outras funções. Porque não é porque eu faço que minha filha, hoje que vai fazer 15 anos, ela vai fazer. Uhum. É diferente, nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes, até o nosso biotipo é diferente. E as pessoas associam muito que tem que ser Zico pai, Zico neto, Zico filho e por aí vai. Uhum. Realmente isso daí atrapalha um pouco. Agora, Eduardo, vamos lá. Flamengo com 16 pontos no topo da tabela. Bom, o Volta Redonda, claro, assusta um pouco até pelo que ele falou, que é a questão da estrutura, e vem mostrando pro que veio. E tem o segundo artilheiro, se eu não me engano, tem o artilheiro junto com o Flamengo, né? Perfeitamente, tem o artilheiro junto com o Flamengo. O Manga. Aliás, era o artilheiro e o Flamengo chegou a pegá-lo agora. O Manga tá na artilharia, junto com esse menino, o Muniz. Agora me diz uma coisa, você, Flamengo com 16 pontos, qual é a sensação que você sente depois de tudo que o Flamengo passou em 2020, né? Perder, por exemplo, a Copa do Brasil, perder a Libertadores da forma que perdeu, de repente ele vinha com a base do time do ano passado e pelo último jogo o pessoal disse que jogou como se estivesse jogando com o Jorge Jesus no banco. Como é que se sente? Eu percebo que está havendo uma sintonia entre o time, né? Aquela rivalidade anterior, como você mencionou, o Campeonato Brasileiro, que nós estávamos lá atrás, e São Paulo passou, o Galo passou, e o Flamengo é igual o alazão. O Flamengo é um time que, se deixar ele erguer a cabeça e partir, é igual um cavalo de corrida, um alazão. E isso veio com o quê? No momento que o time resolveu realmente vestir a camisa do clube e partir para dentro, ele se uniu e parou com as rivalidades, né? Parou com aquela palhaçada, aquela panelinha, e resolveram jogar futebol. E daí você viu que a tendência foi no Campeonato Brasileiro ainda, porque nós perdemos os anteriores pelo mesmo motivo: a falta de entrosamento, a falta de uns queriam ser campeão e os outros estavam naquela, eu não vou jogar com os coração. E daí quando até o time porque já não tem torcida, não tinha então, a torcida ali isso, dando força, e também Jorge Jesus era um grande ícone e tinha ido embora, e os próprios jogadores ainda não tinham aceitado o Rogério como seu técnico. Quando eles viram que aquele ali é o meu líder e eu vou seguir o meu líder, que era o técnico, as ordens e o que ele determinava, o time se entrosou, foi campeão brasileiro e é um dos líderes do campeonato estadual. Agora, isso que ele falou é muito interessante, porque também passo a bola para você nessa pergunta. A saída do Jorge Jesus, depois veio obviamente o Domi, aí veio o Rogério Ceni. A saída do Jorge Jesus, ela deixou uma marca no Flamengo, que o Flamengo começou a se ver perdido sem o Jorge Jesus? Não, eu acho que se chama decepção. Decepção. Porque o que acontece? Nós estamos iniciando um trabalho. Nós prometemos que no ano seguinte vamos voltar lá para ganhar o Mundial. E aí sai o Jesus, logo a seguir sai o Rafinha, que quis voltar agora e uma parte da diretoria não quis. Quando o Jesus saiu, nós tínhamos uma filosofia de jogo: ir para cima, e jogar e coisa e tal. Quando veio esse Dominic, que é auxiliar lá do Bambam lá da Europa, ele simplesmente quis implantar o jogo dele. Ele não teve a humildade de botar o time com a cara do Jesus e deixar lá. Se eu sou ele, eu ia falar assim: meu amigo, joga o que vocês sabem, treina o que vocês sabem, eu vou ali tomar água de coco. O time já jogava por música, ele quis inventar. E foi aí que ele começou a inventar um monte de posição, trocar, botar lateral direito na cabeça de área, no atacante. Só voltou a botar o Gabigol como... Bom, galera, nós vamos fazer um rápido comercial e daqui a pouco a gente volta com mais um pré-jogo para vocês aqui. Continuando aqui com mais um pré-jogo para vocês, hoje com Jorge Bragança e o nosso convidado Eduardo Exalta, né? Agora, o Eduardo falou uma coisa muito interessante, Jorge, que é o seguinte: é a questão do Jorge Jesus, né? E eu queria
saber de você é o seguinte: você acha que a presença do Jorge Jesus como técnico do Flamengo, quando ele sai, aquilo abala tanto o time e que a própria torcida mesmo começou a perceber que não tá dando certo, o Jorge Jesus tem que voltar e tal? Como é que é isso? Como é que você vê isso dentro do Flamengo? O que houve quando Jesus saiu? A nação se sentiu traída porque ele tinha prometido junto com um grupo, eles tinham feito um pacto no vestiário do Liverpool, lá quando eles disputaram lá, que iam voltar ao Mundial e ganhar o Mundial, no caso na temporada 2020, que a temporada do Liverpool foi 2019. O Jesus logo a seguir sai. Ele não saiu de primeira porque ele renovou o contrato para pagar uma pseudo-multa. Uhum. E aí logo um mês depois saiu e também saiu o Rafinha. Então houve uma traição. Grande parte da torcida do Flamengo houve uma traição. Veio esse Dominic. Ele querendo implantar o jogo dele, botar o time com a cara dele, ele começou a fazer experiências sem necessidade. Se sou eu ali, com o nome que ele tem de ser auxiliar lá do Bambambam da Europa, eu simplesmente chegava e ia tomar um suco de fruta e o Flamengo ia treinar como eles estavam treinando. O time que está ganhando não se mexe, o estilo de jogo não ia ser mexido. É só continuar como estava. A mesma filosofia, né? Isso, saiu o Rafinha, entrou o Isla, porque a diretoria do Flamengo é muito boa. O Marcos Braz, ele tem sangue no gelo para tudo. É um forte candidato. Se ele não vier como candidato a presidente, ele vai apoiar alguém, deve ser o Landim. E esse cara é muito bom. Ele, para olho no mercado, ele é um sniper, ele dá o tiro certo. Ele trouxe o Isla praticamente de graça. E tantos outros que ele trouxe de graça esperando o contrato. O próprio Pedro mesmo, né? Exato. E aí entrou o Domi. O Domi começou a fazer experiência, não deu certo, a torcida começou a malhar ele. Começou a malhar. Quando veio o Rogério Ceni, ele quis botar o mesmo estilo dele. Igual o Dominic fez, ele quis botar o jogo à cara dele. Só que houve um certo momento, eu não me lembro qual jogo foi, que a torcida do Flamengo foi lá e jogou ovos. Respeitosamente jogou ovos no chão, no ninho do urubu. Mesmo na pandemia, porque não está podendo torcer no estádio. Certo. Jogou ovos no chão. Tem até um vídeo que mostra uma equipe de reportagem, quando um ovo vai mais forte, o responsável pela torcida aponta para o chão, para não acertar ninguém. Porque existe uma forma de se fazer um protesto pacificamente e respeitando todo mundo. Sim. Ninguém tacar o ovo no carro. Tudo você pode cobrar. Agora, agressão, seja qual for, não é legal. E a partir desse momento, o Marcos Braz, segundo informações de alguns sites, ele chegou lá no vestiário e falou assim: olha, o sistema de jogo é esse e eu quero o time jogando assim. Você vai fazer isso, isso e isso. Senão você tá fora, porque eu não vou ficar de-bancando. Quando ele fez isso, o Flamengo mudou. Fechou-se um acordo, então. O time começou a se treinar. O Rogério Ceni passou a ser um coadjuvante. Porque eu falo isso porque nesse jogo, o último jogo do Flamengo agora, o pessoal começou a ver, obviamente, todos os titulares em campo e começou a vislumbrar o seguinte: caramba, parece que é o Flamengo do Jorge Jesus. Porque o Rogério Ceni, quando veio, que ele quis vamos botar assim, levar carona na fama do Jesus, ele tentou implantar o jogo igual. Só que ele não tem a capacidade técnica, a experiência que o Jesus tinha. Tem, no caso, não morreu. E aí ele começou a fazer umas experiências. Por exemplo, ele levou o Arão para a zaga. Uhum. A maioria da torcida do Flamengo gosta do Natan, que é o menino da base que arrebenta na posição. Para mim, o titular seria o Natan e o Rodrigo Caio. Só que o Rodrigo Caio machuca muito. Quando houve esse movimento da torcida, o Rogério Ceni parou de inventar. O Marcos Braz foi lá e deu a bronca e o sistema de jogo voltou a ser o do Jesus. Uhum. Entendeu? Perfeitamente. Como é que você vê essa questão da Volta Redonda com 16 pontos? Tudo bem, como você mesmo falou no início do bloco passado, existe uma estrutura. Agora, Portuguesa da Ilha com 13 pontos em terceiro lugar e Madureira com 11 pontos. A gente também tem que destacar o trabalho desenvolvido por eles. Não pode ser só a questão de tudo bem.
por conta de problemas com diretoria, problemas com salário atrasado, problemas financeiros dos clubes grandes como o Vasco, como o Botafogo, o próprio Fluminense mesmo, eles têm alguns problemas a resolver e não estão conseguindo dar resultados dentro de campo. Agora, a gente também tem que destacar o bom trabalho que os outros times estão fazendo. Sobretudo, esses 3 times que eu estou te falando, Volta Redonda, Portuguesa e Madureira. Como é que você vê isso hoje no contexto do Campeonato Carioca? Que é uma coisa totalmente nova, né? Nem tanto. Nos últimos anos, muitas semifinais foram disputadas por pelo menos um pequeno. Pelo menos um. Hoje você tem aí os 3 pequenos. No caso do Boa Vista, se eu não me engano, já é a terceira final que ele vai... Se ele chegar, seria a terceira ou quarta final que ele vai disputar com o Flamengo. Certo. Perdeu as outras anteriores, né? Não sei se foram 3 ou 2, não me lembro agora. Em relação à Portuguesa, a Portuguesa ganhou um dinheiro considerável quando o Flamengo usou como campo do Flamengo em um período curto passado. 2018 a 2019. Só que a dificuldade de entrada e saída na ilha fazia muita dor de cabeça, tanto para a prefeitura, porque tinha que botar 7 Rio, Quarta Municipal, essas Realmente, coisas todas. É complicado. Não existe logística, igual aqui no Engenhão. Não existe logística quando tem um jogo de grande porte. É tudo passado por Maracanã. Sim. Entendeu? O Madureira, ele tem um patrocínio ali de grandes lojas, grandes redes de Madureira. E sempre ele está botando um bom. Não sei se você viu agora a reportagem do São Cristóvão. Vai botar o nome do Fenômeno. E eles estão pedindo também uma ajuda de custo para botar o Campo São Cristóvão no patamar que a federação quer para poder voltar a ter jogos lá. Eu acho até que o Fenômeno tem condição disso, porque o cara... Todos os dias a gente vê na televisão que o cara lá comprou um time na Inglaterra, vendeu, comprou na Espanha, vendeu, vai comprar outro não sei aonde. Imagina o que ele faria com o São Cristóvão aqui. Justamente. Ele era um que poderia. Não é comprar, porque não vai tirar os sócios, não vai. É muito complicado mas isso, mas pelo menos ajudar, até porque ele começou lá, né? Mas se ele comprasse, por exemplo, o São Cristóvão, ele ia gastar muito menos do que esses clubes que ele comprou. Uhum. E, assim, eu acho que seria uma espécie de retribuição. Porque tudo que ele tem hoje começou lá. Esquecer a raiz é muito ruim. Tanto para quem foi esquecido, como para quem esqueceu. Entendeu? Você, como flamenguista, como é que você vê essa questão aí de repente a gente ter uma semifinal sem os 3 grandes clubes do Campeonato Carioca, só o Flamengo disputando, por exemplo, com Volta Redonda, Madureira, Portuguesa. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma coisa inusitada, né? Porque não é comum. Geralmente o que acontece na sequência dos anos anteriores são os times grandes estarem brigando com os grandes. É uma barbada para você? Não os ditos pequenos, que podem sempre ter uma grande surpresa. Eu acho que, só um comentário pessoal, que o Flamengo tem que entrar em campo sabendo que se o Boa Vista, ou seja quem for, está do outro lado disputando a final do Campeonato Carioca, é porque ele teve capacidade para estar ali. É um time que se diz pequeno, porém ele está ali por seus méritos e pelos seus resultados e pelo jogo desenvolvido. Até porque então tem que entrar vai comer a grama, sem né, o famoso sapato alto. Isso. Sem sapato alto. Perfeitamente. É o Boa Vista, é o Madureira, mas é um oponente à altura para nós flamenguistas. Então vamos entrar respeitando o oponente e jogando sem sapato alto e para cima, como tem que ser. Mais, igual Jesus fazia. Isso é respeito ao adversário. Respeito ao adversário. E com respeito. Quanto mais puder fazer gol, porque ficar de chinelinho. Eu vou dar que nem o Brasil, a Alemanha tomou do Brasil, de 7-1. Deu no Brasil. A Alemanha deu no Brasil de 7-1. Agora me diz uma coisa. Não é por aí, é respeito. Jorge, futebol no estádio sem torcida. De repente, uma final de campeonato carioca sem torcida. Como é que você vê isso? Eu vejo uma coisa desnecessária. Desnecessária? Porque o que acontece? Se é para fechar tudo, vamos fechar tudo. Lockdown geral. Lockdown geral. Fazer igual o Japão, acho que fez 14 dias, fechou tudo e acabou com a pandemia. Pelo menos a reportagem fala isso. Não estou lá para ver se é verdade. Sim. Aqui,
existe, pode funcionar isso, o comércio do lado não pode. Pode funcionar aquilo, o comércio do lado não pode. Por que as conduções, o transporte público em geral estão superlotados e o estádio não pode estar superlotado? Sendo que no estádio poderia-se ter uma marcação no chão, numa cruz, e 1,5 m de distância. O Flamengo vamos botar assim, numa dificuldade. O Flamengo não sofre dificuldade por causa da boa administração. Mas mesmo assim, ele esse ano não contratou tantos como ele já contratou, porque não tem torcida. E tem um balanço negativo também, né? Da dívida do Flamengo ter subido de 170 milhões para 270 milhões. Principalmente com a questão da compra do Pedro, que tem que pagar, vai se pagar em parcelas, 88 milhões, né? Também tem isso. Mas veio esse Viana agora praticamente de graça. Nós temos várias... se eu não me engano, foi antecipado o pagamento do patrocinador. Sim. E essa coisa da cota da TV, porque trocou de emissora, a emissora antiga, que eu não vou nem citar o nome, porque não merece ser citada, essa emissora antiga, ela pensou que nunca ia perder Campeonato Carioca, Libertadores e a Fórmula 1. E vai perder a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Essa cota que entrou não é o suficiente. Mas o Flamengo está para vender jogadores, por exemplo, ele vai emprestar o Natan agora para o Red Bull Bragantino. Sim. Com a obrigação de compra. Só que o Red Bull Bragantino é simplesmente um trampolim para o time lá da Alemanha, que também é patrocinado pelo mesmo patrocinador. Leipzig. Então, essa situação já vai sanar um pouco as dívidas. O Flamengo tem uma base muito boa. Por exemplo, nós estamos líderes do estadual, junto com Volta Redonda, na cara dada. O time titular só entrou agora, o último jogo. Foi no último jogo que eles... Claro que houve a mescla, o Bruno Henrique jogou um jogo, o Gabigol jogou, pediu para jogar, inclusive, né? Porque não era para jogar. De jogo. Claro, com certeza. Só que o Flamengo, se não fosse o resultado do Fluminense, ele estaria invicto. Não desmerecendo o Fluminense pela grandeza, pela história que tem. Assis, Washington, Fred, todo mundo está resente. O Fluminense é tetracampeão brasileiro e foi 2 vezes na última década campeão brasileiro. Mas, com todo respeito ao Fluminense, eles só chutaram uma bola ao gol e fizeram aquele golaço. Mérito também daquele menino, que acertou uma que... É difícil de acertar sempre. Exatamente. A gente não pode dizer que nunca mais vai acertar. Eu poderia falar que eu nunca vou acertar, porque eu não jogo bola. Não, pois é. Você falou uma coisa interessante aí, porque o Fluminense ele está em 5º colocado com 10 pontos. Agora, o mais importante dele estar em 5º colocado com 10 pontos é justamente a tabela do Brasileirão do ano passado. Se você pegar a tabela do Brasileirão do ano passado, o Flamengo foi campeão, o Fluminense, 2 cariocas, ficou em 2º, e aí só se mudou, né, nesse campeonato carioca, em comparação ao campeonato passado, só mudou o lugar do Botafogo, que está na frente do Vasco. O Botafogo com 10 pontos em 6º lugar e o Vasco em 9º lugar com 7 pontos. A história está se repetindo? Ou seja, será que não existe, pelo menos até agora, uma reação desses clubes para que eles façam pelo menos um ano melhor do que foi o ano passado? Bem, vamos lá. Falando sobre o Vasco. Ele terminou onde terminou, mais uma vez, por causa da diretoria. Os jogadores se esforçam em campo. Só que não adianta se esforçar se você não tem um esquema de jogo bom e peças para reposição. Certo. Não adianta ser um titular que é médio para bom e entrar um que é péssimo. Não vou nem citar nomes. Sim. Só que esse ano no Carioca não está acontecendo a mesma coisa, porque está acontecendo algo pior. Se você comparar a qualidade do Campeonato Carioca com o Campeonato Brasileiro, há um despenhadeiro. Times de São Paulo, que considerados pequenos lá, ganhariam esse Carioca com o pé nas costas, salvo tirando o Flamengo. Sim. Infelizmente, o Campeonato Paulista ele tem uma estrutura. A Bandeirante banca muito. Por exclusividade com os times, fazer entrevistas dentro do vestiário, essas coisas todas. A Bandeirante banca isso. E aí, times considerados pequenos lá têm essa estrutura. Aqui não.
Aqui ninguém banca. E ninguém quer saber. O que vem de jornal aqui no Rio? É Flamengo. Depois vem o Vasco, depois vem o Fluminense, depois vem o Botafogo. E o Botafogo? O que você acha do Botafogo com essas ideias malucas que toda hora aparecem de nós vamos tornar como empresa, ou nós vamos rumar para cá, vamos mudar o presidente para ver se muda a filosofia. Como é que você vê o Botafogo hoje na atual situação? Em primeiro lugar, quando você resolve uma coisa, ou pro bem ou pro mal, você resolveu alguma coisa. A pior coisa é você não resolver nada. Sim. Se você quer ser clube da empresa, vá e faça. Se você não quer, não faça. Mas tem que acabar com esse negócio, porque isso afeta o time em campo. O time do Vasco, ele agora contratou vários jogadores visando a segunda divisão, mas com potencial para a primeira. O Botafogo não. O Botafogo só está contratando jogadores visando a segunda divisão, que são os jogadores de segunda divisão. Parece que ele se acostumou com a segunda divisão. Mas também é a dívida dele. Ele pode. O Flamengo hoje, ele deixou de contratar o Rafinha por dinheiro, segundo algumas informações. Eu sei que não foi. Foi por política, porque o pessoal ficou magoado com ele. Beleza? Beleza. O Fluminense vende, como eu falei anteriormente, vende jogador de gerente para sanar a dívida. Vive de vendas. Se o Fluminense para e monta um time como o Flamengo, campeão de tudo em 80, na década de 80, ele nasceu em 74. O mesmo time de 74 foi campeão de 80, 81, 80 e por aí vai. O Fluminense, se fizesse essa logística, ia ser campeão. O time do Fluminense é bom. Os meninos lá assim como o Flamengo. E o time do Vasco foi campeão agora da Copa do Brasil Sub-20. Perfeitamente. Entendeu? Só que o Botafogo, ele entrou num marasmo de saudosismo. Eu não sei se não se renovam as pessoas lá dentro, eu não sei o que acontece, que ele vive de passado. Ele acha que o passado glorioso que o Botafogo teve, porque foi glorioso, vai ser o suficiente. Mas qual o título importante que o Botafogo ganhou nos últimos anos? Que eu me lembro, acho que foi a Copa do Brasil em 95 e teve uma Sul-Americana. Não, Copa do Brasil Brasileiro não. Desculpa, o Brasileiro de 95. Copa do Brasil ele perdeu em 97 e 98 para Caxias do Sul. E se eu não me engano, uma Sul-Americana que ele chegou, foi outra Copa do Brasil. Juventude de Caxias do Sul. Então, essa situação do Botafogo é uma situação que, se não mudarem, se não resolverem o que vão fazer, não adianta, porque você não tem novos sócios, não tem uma torcida rejuvenescida, que a maioria do Botafogo, da torcida do Botafogo, é de 30 para lá. A do Flamengo não, porque está ganhando tudo nos últimos anos. Então as crianças vêm crescendo flamenguista. Elas mudam de time, enfim. O Vasco tem uma rivalidade com o Flamengo. Então o filho de vascaíno tem que ser vascaíno. É muito difícil ser flamenguista. Então mantém a história. O Fluminense é a mesma coisa. Agora o Botafogo não tem títulos. Não estou menosprezando o Botafogo no total. Só que nos últimos anos, o Botafogo não tem um título considerável. Ele luta para não cair, estadual. Ganhou um, perde outro, e assim sucessivamente. Não adianta. Quer ser clube empresa? Vai ser clube empresa. Agora, não quer? Bola para frente. Como que você vai sanar uma dívida de, acho que é 1 bilhão que eles estão devendo? É quase isso. Entendeu? Na realidade, o que se diz, né, que é quase isso. Aí a torcida do Botafogo, tem estádio Newton Santos. Não é deles, e ainda tem um acordo também. Não é deles, ainda que tem já um acordo devendo com uma empresa lá de fora, que tem também direitos sobre o Engenhão. Com a pandemia, pior ainda, porque antigamente o Engenhão ainda tinha um ou outro, além dos jogos, claro, né? Eventos, né? Rock, pagode e tal. Agora nem isso tem. Né? E as pessoas também de dentro acabam explorando, como exploraram lá, pegaram e criaram lá dentro um espaço, né? Onde você via o jogo do Botafogo e tal coisa, mas quando eu cheguei lá, eu vi que o Botafogo não manda aqui. Aqui é concessão. Alugaram esse espaço para gente do próprio Botafogo, que são dirigentes ou pessoas que trabalham no Botafogo, para poder criar se eu não me engano era Parque Rio, um negócio assim, né? Onde tinham eventos. Qual era o principal evento ali? Você colocava um pessoal cantando lá, e as barracas lá também eram em containers. Então
tornava-se muito caro para você poder ter uma barraca lá dentro. Você tinha que disponibilizar, de repente, de aluguel de R$1.500, R$2.000, até R$4.500 para você ter uma parte do container, porque na realidade o container era dividido em dois. Então, tudo isso é muito complicado para o Botafogo, realmente deve muito. Realmente, agora, me diz uma coisa, pegando esse gancho dele aqui, eu me lembro que alguns anos atrás a gente começou a ver no Brasil uma ascensão muito grande das crianças usando camisas e falando muito em jogadores do exterior, Cristiano Ronaldo, Messi, usando camisas do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool. E hoje você já começa a perceber que as crianças já estão se ligando mais aos clubes. O Gabigol. Principalmente ao clube do Flamengo. E eu queria perguntar isso para você. Qual é a importância do Flamengo hoje para o futebol brasileiro? Ela mudou por causa da gestão que o Flamengo deu de 2012 para cá, que mudou completamente o rumo do clube e que automaticamente fez com que o clube virasse essa potência que é não só no Brasil, mas na América do Sul. Como é que você vê? Mudou a importância do Flamengo para o Brasil hoje? Sim, eu acho que o Flamengo hoje é o time, não porque é o time que eu torço, mas sim pela realidade do momento, é o time que mais traz alegrias para o povo brasileiro. Né? Na verdade, ele foi vice-campeão mundial em 2019, foi campeão da Libertadores, como foi mencionado no bloco anterior, perdeu a Libertadores do ano de 2020, né? Que terminou agora em 21. Sim. E assim, outros títulos por causa de politicagem e panelagem dentro do próprio Flamengo. Mas não obstante, ele não deixou de agariar o carinho dos novos que se tornaram Flamengo por estar vendo vencer sequencialmente grandes títulos de influência nacional e até internacional dentro desse parâmetro. Então a criança vê um tio que é flamenguista e o pai é vascaíno, não desfazendo do Vasco nem de nenhuma instituição, mas ela, não, você é Flamengo, que o meu tio só ganha, o time do senhor só perde, então você é Flamengo. E com isso, e o carisma do Gabigol, como um amigo ali mencionou, né? Esse carisma dele com as crianças, esse jeito carismático, tem feito cada dia mais pessoas do público infantil e juvenil a se tornarem flamenguistas. E assim não só no estado do Rio de Janeiro, como se diz, a nação rubro-negra é em qualquer lugar do Brasil. Esteja você no Amapá, esteja você no Rio Grande do Sul. O estádio é dividido meio a meio para a torcida daquele clube regional e metade do estádio, quando sim existia o estádio, né, com torcida, é flamenguista. Bom, agora vamos lá. Flamengo 16 pontos, Volta Redonda 16, os dois têm 7 jogos cada um, então obviamente isso daí acaba se tornando uma rivalidade grande para esse campeonato, pelo menos para o primeiro turno, né? Então, os próximos jogos, eu gostaria que vocês, para a gente fazer um bolão aqui, né? Eu gostaria que vocês me dissessem qual é o placar que vocês acham possível para os próximos jogos. Daí a gente vai tirar, obviamente, na próxima semana, né? No próximo pré-jogo, quem acertou mais, né? Vamos lá. Vasco e Bangu. Vai ser no dia 3, né? No dia 4/3, hoje, né? Às 21h05. O que você acha? No estádio do Vasco? Vasco e Bangu, São Januário. Na verdade vai ser no Raulino de Oliveira, perdão. Vai ser no Raulino de Oliveira por conta da pandemia. 0x0. 0x0? Então o primeiro jogo você já 0x0. E você, Eduardo? Qual é o jogo? Vasco e Bangu, lá no Raulino de Oliveira, voltar. Vasco e Bangu, lá num campo neutro, né, no caso. Mas o mando de campo é do Vasco. Sim, sim. Vamos acreditar na Cruz Maltina, 1x0 Vasco. 1x0 Vasco? Sim. Só uma observação. Hoje em dia não existe rivalidade entre Flamengo e Volta Redonda, até porque o próprio atacante do Volta Redonda deu uma entrevista para a Rede Record falando que ele se inspira muito no Bruno Henrique.
Então, creio eu que alguns jogadores lá do Volta Redonda, se não todos, têm orgulho em estar sendo comparado ao time do Flamengo. Bom, pra gente desempatar a coisa aqui, claro que eu sou neutro, não posso brincar com isso. Nós vamos ao nosso câmera aqui hoje, o Moisés, Sim, né? sim. Moisés, daí, Vasco e Bangu. Quem você acha que ganha esse jogo? 1x0 Bangu. 1x0 Bangu? Olha só, em 1x0 Bangu. Gostei. Bom, vamos lá. Resende e Boa Vista. Vai ser amanhã, né? Lá no Estado Trabalhador, às 11 horas da manhã. Resende, 2-1. Resende? 2x1 Resende? Você, Eduardo? 1-1. 1x1? Vai dar empate. Cara, empate. Moisés? Resende, Boa Vista. Resende e Boa Vista. Boa Vista 2x0 também. 2x0 Boa Vista? Beleza. Agora, Botafogo e Portuguesa. Pegou firme. Portuguesa está em terceiro lugar. É E o isso. Botafogo é o sexto. Vamos lá, Botafogo e E o Portuguesa. Botafogo, só uma ressalva aqui, o Botafogo tem um sistema de jogo muito kamikaze, né? Ele tá com 4-2-4, variando para 4-2-1-3. E esse esquema de jogo nos contra-ataques do Botafogo, ele vai e joga igual um desesperado. Mas quando toma um contra-ataque, acabou. Sim. Portuguesa 2-1. Portuguesa 2x1. Então você está realmente acreditando nos times pequenos nesse campeonato pela ascensão deles, pelo que estão jogando. Assim, não te acreditando. Eu diria que eu sou mais o prático. Mas eu acho que o Matheus Babi vai jogar, hein? 2-1 Portuguesa. 2x1 Portuguesa. Edu, vamos lá. Botafogo e Portuguesa, quanto? 2-2. 2x2, empate? Vai ter 2 gols de cada lado. Vai De ser um cada jogo lado. eletrizante. É. Na minha opinião, humilde Eu acho que ele ia falar, vai ter 2 gols do Matheus Babi, né? Não. Aliás, estão acreditar. até falando que o Matheus Babi tá querendo ir embora. Vamos, Moisés, diga aí. Vou ser um pouco ousado agora. Bota 1x1 aí. 1x1. E isso é o ousado dele. Isso é um ousado. Com o Ousado gol de fui Matheus eu. Babi também. Não, ousado fui eu. E um contra do Babi também. Ousado fui eu. Volta Redonda, líder praticamente, né? Ou vice-líder, porque o Flamengo tá na frente por conta de saldo de gols. Volta Redonda e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é o 7º do campeonato. Volta Redonda é o 2º. Vamos, Dudu. Quem você acha? Volta Apesar Redonda? de eu ser iguaçuano, né? E meu segundo time de coração dentro do estado do Rio de Janeiro é o Nova Iguaçu. Vamos que vamos. Vai ser 1x1. 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 1x1, rapaz. Olha, também é um empate. O cara só tá dando empate hoje. Ó. Ele empata Resende e Boa Vista, Botafogo Portuguesa, né? E agora empata Volta Redonda e Nova Iguaçu. Moisés. Matheus Babi, eu ia chamar de Matheus Nova Babi. Iguaçu, Volta Redonda? Volta Redonda e Nova Iguaçu, na realidade. Volta Redonda e... É na cidade do Aço? Vai ser no Rolinho de Oliveira. 1x0, Volta Redonda. 1x0, Volta Redonda? Não, esse aí é o meu. Esse aí é o meu placar. Tá certo. 1x0, Volta Redonda. Vamos lá. 3-1 Volta Redonda. 3x1? Uhum. Rapaz. Meu Nova Iguaçu tá ruim pra tu, hein? O Nova Iguaçu, Volta Matheus Redonda. Babi não joga no Nova O Iguaçu, Volta não, Redonda tá cara. muito bom, cara. Esse atacante do Nova Iguaçu, do Volta Redonda. Se der 1x1 pro Nova Iguaçu, Aliás, o Volta tá bom. Redonda tá muito bom. Eu vou deixar esse pro final. Vamos pular esse Macaé e Fluminense. O que você acha? Vai, Jorge. 4-0 Fluminense. Fluminense 4x0? 4-0. Infelizmente o Macaé é o lanterna. Não, é complicado, Disparado, né? já tá praticamente rebaixado. Dudu, Macaé e Fluminense. Fluminense 2, Macaé 0. 2x0 Fluminense. Sim. Moisés. 3x0, Fluminense. Eita, todo mundo O cara é apostando. tricolor, rapaz. O cara é tricolor. Bom, agora vamos lá. No último da rodada agora, né? Não teve o Vasco? Não tem o Vasco? Deixei por último, calma, o Vasco foi o primeiro, tá aqui, tá. ó, Vasco e Bangu lá em cima. Deixei por último a última rodada, segunda-feira, hein, gente? No Raulino de Oliveira, às 21 horas, Madureira e Flamengo. Puxa. Mão de campo é do Madureira, apesar de que hoje não tem muita... Mas Madureira e Flamengo. Moisés Oliveira, nosso Moisés Babi. O que tu acha? Fala, Moisés. 3x1, Flamengo, claro. 3x1, Mengão? Vai, Dudu.
3-0 meu Mengão. 3-0. Tá, é um bom placar. Madureira e Flamengo, Jorge. 3-0 também, Flamengo. 3-0 Flamengo. Tá confiando mesmo? Aplausos. Hein? Parece que o Flamengo vai jogar com o time titular, né? Mas tá confiando mesmo no Flamengo para esse jogo? Se fosse com o time de Júnior, eu colocaria 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Pô, mas o Madureira... O time do Flamengo tá muito bom. Tá, como diz assim, tá indo pras cabeças. O esquema de jogo do profissional pro time que tava jogando é o mesmo. Com um detalhe. A marcação, pressão, com o time de baixo é melhor. É mais intensa. Então, pô, não tem como. Não tem como hoje, comparar, né? Os nossos adversários hoje pro Flamengo se chamam Palmeiras e Grêmio. E só uma observação sobre esse negócio das crianças, o Gabigol é tão ídolo que no jogo contra o Grêmio, o menino do Grêmio estava lá, o mascote do Grêmio estava para entrar, o Gabigol deu uma camisa do treino, do aquecimento, e ele ficou emocionado. E tantas outras torcidas com crianças e tudo que o Gabigol ia lá e fazia. Ele além de ser carismático, ele parece ser uma pessoa muito legal. Ele é um showman das crianças. Estamos terminando mais esse pré-jogo aqui. Eu quero agradecer ao Jorge, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Eduardo, muito obrigado por você ter vindo. Hoje o prazer é todo meu. A você também, o nosso amigo Moisés Babi. Muito obrigado aí. Salve pro nosso irmão Moisés Babi. Na semana que vem a gente volta com mais uma rodada desse maravilhoso campeonato que é o Campeonato Carioca. Vamos falar um pouquinho também na semana que vem sobre a Copa do Brasil. Grande abraço para você, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu.